Olá, muito obrigada por você estar aqui. Estamos começando mais um Empoderação e a sua companhia, a sua presença, ela é muito, muito importante. Vem junto comigo que o programa de hoje promete. E eu começo bem, hein? Hoje nós vamos falar sobre as potências negras que, através do corpo, da escrita e da memória, reescrevem a cultura, rompem correntes e resistem com arte e ancestralidade. Um mergulho na força que renova, empodera e transforma. Esse é o Empoderação. 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 Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou anunciar aqui as minhas convidadas. Primeira, Silviane Ramos, doutora por formação, mas, sobretudo, mestra das encruzilhadas da vida, onde a academia se encontra com os saberes ancestrais e o conhecimento se veste das águas e da luta. Silviane é presença marcante no movimento negro, quilombola e de mulheres, onde semeia palavras, acolhe dores e levanta bandeiras. Mulher de muitas vozes, ela se autodeclara afroartivista, que ela vai explicar pra gente daqui a pouquinho o que é e por que a sua arte também é flecha e também é cura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Como você disse, potências negras criativas aqui com você, né? Partilhando todos os nossos saberes, nossas vivências, trocando muito. Muito obrigada. Essa é a proposta, é trocar, é a gente aprender e também ensinar e contribuir, ter essa troca aqui entre todas nós. E quem vai participar também é Gili Oliveira, é atriz, dançarina, professora de afro-samba, apresentadora, produtora cultural e estudante de jornalismo e estudante de canto. Gili é uma mulher preta retinta, já passou por 13 países e criou a metodologia Samba do Coração, que une dança afro, samba, ancestralidade e empoderamento feminino. A Gili, gente, ela já idealizou alguns projetos sociais lá no Morro Santa Marta, para crianças e em Vigário Geral para todas as idades, em parceria com a Escola de Samba, e é também idealizadora do Teatreiro Santa Marta, que é um coletivo de teatro. Gili, obrigada por estar aqui conosco. Gabi, é uma honra estar aqui com você junto com Silviane. Falar de potências negras é falar de nós, né? Da nossa vida, dos que passaram antes e dos que estão chegando também, né? Sim, porque é um caminho para potencializar os novos. Estou muito feliz de rever você. Também. Gabi foi minha aluna, né, Gabi? Fui de samba, não fui uma boa aluna, já não deu certo. E olha que eu me esforcei, a professora é excelente. É maravilhosa. Fiquei pouco tempo. Mas assim, não é pra mim, sabe? Assim, o samba era lindo, maravilhoso estar lá com as meninas. Realmente era uma aula que instigava, né? Que deixava a gente com a beleza, com a energia aflorada, mas pulsante. O samba pulsante, mas o samba no pé não tava pulsando não, no meu não. Foi isso. Mas, acho que eu vou ter que voltar. Com certeza, as portas estão abertas para você. Tá joia, obrigada, Gili. Bom, essa foi a apresentação, né, de vocês aí, mais do currículo. Agora eu quero saber a vivência de vocês, como vocês se veem no mundo. Por favor, Silviane. Nossa, isso é profundo, né, Gabi? Assim, já começa começa assim, na profundidade das águas, né? Nada de rasuras, tudo muito na perspectiva oceânica do ser. É isso. Então, eu costumo me autodefinir, como você leu aí, né, na mini bio, como uma afroartivista. Porque eu acho importante a gente nominar aquilo que por muito tempo foi silenciado para nós, mulheres negras, de fazer, né? Então, o afro com essa descendência pulsante, né? Eu que venho lá da fronteira Brasil-Bolívia, Mato Grosso, né? Vila Bela, Bolívia, terra de Teresa de Benguela. Então, pulsa em mim muito a cultura indígena da fronteira e a cultura afro, mas eu me identifico muito mais com a minha cultura materna, que é essa perspectiva afro. Então, aí eu nomino de afroartivista, porque poderia usar multiartista, né, multipotencialidades, mas eu penso que a gente deve sim territorializar,
né, sendo a prática do bem viver, nominar como os nossos acham importantes. E aí, ouvindo minha avó, que é uma pessoa muito importante para mim, né, que já está já está no Orum, em outro plano, como queiram chamar, ela disse assim: mas a gente é afro, né? Você é uma artista afro. Aí eu falei assim: artista afroativista. Porque eu também sou ativista nessa luta quilombola, nessa luta acadêmica por espaços de mulheres negras, né? Dos seus saberes, dos seus viveres. Porque a gente sabe que a academia não está preparada, não foi preparada e nem pensada para corpos e cabeças e almas e mentes como as nossas, né? Então, com o advento da política de reparação, né, de ações afirmativas, a gente começa a enegrecer e, eu digo, ocupar, porque retomar não, esse espaço sempre foi nosso, a gente não teve a chance de chegar lá. Então, acho que Silviane é um pouco desse universo de transitar e tentar aquilombar por onde quer que passe. Eu chegando aqui, o moço perguntou: mas você é o quê? Eu falei assim: professora, pesquisadora, produtora. Ele foi listando. Apareceu um episódio da minha filha escrevendo na 2ª série: mãe, aqui não tem espaço mais para preencher. O que sua mãe faz? Eu falei: você pode escrever que a mamãe é uma mulher negra no Brasil, ou você pode escrever todas as profissões da mamãe para garantir o seu bem viver. Qual ela optou? Ela colocou que a mamãe era uma mulher negra no Brasil, porque não tinha espaço, Gabi. A gente tá rindo. Muita potência. Mas muita coisa. E é realmente isso que você falou. Ser uma mulher negra aqui no Brasil ser, mesmo que você não goste de utilizar a palavra multiartista, mas nós somos multiartista porque a gente tem que procurar fazer de tudo para preencher a lacuna de uma não renda aqui, de uma não renda ali. Então, quando a gente faz tudo, muitas coisas, a gente acaba preenchendo e sempre tem espaço para mais alguma coisa. E é isso, sempre tem espaço. É isso. E eu sempre falo assim, e a gente não vem assim, não começa a fazer as coisas por fazer as coisas. Isso está na nossa memória ancestral, porque os nossos ancestrais precisavam ter muitas habilidades para se destacar e garantir ali uma sobrevivência de um núcleo familiar, né? Porque a gente tá falando de escravidão, tá falando de desumanização, de coisificação dos corpos. Então com as múltiplas habilidades dos nossos que eles garantiam: não tem como segurar aí o Capitão do Mato para não açoitar o meu filho, o meu companheiro, né, minha filha. E aí, usando disso, da estratégia da sobrevivência. E o que a gente faz hoje? Eu costumo dizer que tá no papel, né? Muita coisa ainda tá no papel. A gente ainda enfrenta as consequências de todo esse processo de escravidão no Brasil, dos corpos dos nossos ancestrais. E seguimos sobrevivendo, né? E seguimos sobrevivendo quando a nossa filosofia é a prática do bem viver. Vamos falar mais sobre isso, porque agora Égile Oliveira precisa se apresentar como ela se... Não, até para poder falar sobre ela, já me abri, né? Égile, por favor. Após Silviane, né? Porque ela é uma mulher, assim, que eu admiro pra caramba. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher que nunca desisti de mim, mesmo quando houve tempestade no meu caminho. Eu sou uma mulher que sempre procuro avançar, mesmo quando as portas estão fechadas. Também, mesmo nesse meu caminho, eu continuo caminhando e abrindo portas para que outras mulheres também cheguem a partir do meu conhecimento. A minha vivência, como tantas outras mulheres, é um pouquinho... O caminho um pouco difícil, né? Tive também vivência na rua, morei em orfanatos. Então, por isso que eu falo sobre não desistir de mim, né? Eu nunca desisti, eu sempre acreditei que eu fosse chegar em algum lugar. Mas esse lugar, eu acho que eu ainda estou em busca, né? Talvez seja como a Silviane falou, encontrar esse lugar que eu mereço, né?
a gente não retoma, a gente ocupa os espaços que a gente merece, que são nossos. Então, eu venho nessa busca de ocupar os espaços que os meus antepassados me deixaram para mim desenhados, e eu acho que agora eu estou só ligando esse caminho, esses pontos, e eu tô aqui nesse momento. Moro em Botafogo, no pé de uma comunidade. Já fiz um projeto lá com as crianças também. Eu acho que, como eu venho de projeto social, e eu tenho essa veia, sabe? De trabalhar com crianças, de trabalhar com a mente. Bom, agora, nesse exato momento, eu estou aqui falando com mulheres incríveis. E eu adoro essa conexão. Eu já venho de um lugar onde eu estava com mulheres incríveis também. E nessa caminhada atual da minha vida, eu participei de um teatro que se chama, um projeto que se chama Retomada, que são teatros negros, né? E lá a gente teve muitas vivências com professoras filosóficas, né? Filosofia negra, professores de todas as partes do Brasil, mas professores muito potentes negros. Foi muito lindo. Agora eu estou na aula de canto com o Jorginho Maia e eu estou crescendo. E eu estou aqui para aprender com vocês também. É isso. Parabéns, que história maravilhosa. Muito forte, né? Ela falou que me admirou, mas assim, quando a gente sentou, porque a nossa história é marcada por Teresa de Benguela e por uma sopa em Botafogo. Sopa em Botafogo. Famosa, não Que podemos tá fazer. me devendo uma sopa também. Eu vou A pagar. mim também, porque eu Aí, nem sei por que então não. pronto. Eu quero entrar nesse bonde. Eu quero entrar nesse bonde. É isso. Está convidadíssima, viu, Gabi? Vamos combinar para tomar essa sopa. Adorei, pronto. Isso. Já temos nossa conexão aqui ampliando. Isso. Agora, Silviane, vocês são amigas, já se conhecem há um ano. Um ano. Eu tive a Égile já conheço há algum certo tempo. E agora, a Égile me apresentou a você. Mas eu queria também que você falasse sobre a sua relação com Teresa de Benguela. Nós nos conhecemos no festival Teresa de Benguela, organizado pela Marcele Oliver, que foi um evento muito potente, onde fui premiada. Isso. Você também já foi premiada nesse evento? Então, na Câmara, não foi? Sim, sim. Pela Câmara dos Isso. Vereadores. E Avança Negra. na Avança Negra, pelo Instituto. Isso. É porque, na verdade, o prêmio Mulheres Pretas É Vivas novo. começou agora. Exatamente. É verdade. É verdade. Ela tem o Teresa de Benguela, tem o Pretas Vivas e tem o Avança Negra. Ai, você Marcela foi é uma potência, ela é maravilhosa. Falei dela aqui, inclusive, no programa passado. Agora, ela organizou a terceira edição do Festival Teresa de Benguela. E eu queria que você falasse qual é a sua relação com Teresa de Benguela e quem é ela pra você. Nossa, eu sempre falo de Teresa e peço licença aos meus ancestrais, a minha ancestral maior que Teresa de Benguela, né? Porque é sempre uma responsabilidade e um legado, né? Então, nas minhas pesquisas, nos muitos documentos, nos relatos orais da vivência da minha comunidade, Vila Bela da Santíssima Trindade, e com apoio de outros pesquisadores, inclusive geneticistas, né? Estudando, a gente chegou a essa quinta geração de Teresa de Benguela, né? Essa ligação. E aí eu lembro que durante o processo de pesquisa, uma indígena falou assim, professora também, doutora, ela falou assim, olha, não existe isso de ser tataravô, bisavô, porque isso aí é uma coisa da colonização. A gente é vô, você tem essa ligação. E aí fui aprendendo outras cosmologias de vida e vivência, porque a gente vai reproduzindo o que vai ensinando, né, Gabi? O que a escola ensina, que é vô, bivô, que é o bisavô, né, ou tataravô, e assim vai, e a gente vai colocando essa nomenclatura. E Teresa de Benguela, então, para mim, eu sempre falo dela como portal. E é um portal que me liga, né? Então, eu me conectei a Égile por causa de Teresa de Benguela. Fiquei arrepiadíssima vendo ela dançar. E aí, falei, gente, a gente pensando um filme, toda uma pesquisa. Eu falei assim, quero muito ver ela de Teresa, né? Porque ela já fez Teresa, inclusive. Ah, interessante. Né? Já fez. E aí, isso me chamou mais atenção ainda, né? Inclusive, Eva, aqui, né? Eva, olha aqui, né? Maravilhosa, Eva. Teresa. Pensando, assim, os projetos futuros, né?
eu quero ser a protagonista. Por favor, por favor. Tá tudo em suas mãos. Evinha maravilhosa. Ó, coraçãozinho. Maravilhosa, mulher negra, premiadíssima, né, cineasta aí, tocantinense, né? Fora do eixo, mas potencializando o eixo, né? Então, Teresa de Benguela, ela propicia isso aqui. Ela propicia encontros, reencontros, potencialidades. Propicia falar dela me trouxe a um lugar inimaginável para alguém que vivia na fronteira do extremo oeste do Brasil, né? E com a figura de Teresa de Benguela, eu me graduei, eu me pós-graduei, fiz doutorado, fazendo pós-doutorado, e aí, assim, a gente vai se formando numa perspectiva da academia, que não foi pensada para os nossos corpos, mas vai materializando, porque a gente não tem registro, é tudo na oralidade, as nossas histórias escritas por nós mesmos. Então, Teresa, para mim, é o preto no branco que o preto velho fala, de estar podendo registrar a nossa história com tantas conexões, com tantas expansões que ela propicia, porque Teresa de Benguela, ela não pode ser olhada, Gabi, como os livros colocam, ela é só uma heroína, ela é só comemorativa. Não, ela é uma mulher gente, que fez gente praticar bem viver. Ela é uma mulher gente que acolheu indígenas, que acolheu brancos que cometiam crime de lesa coroa, então brancos degredados, né? Ela vivia, hoje a gente acha que a gente é muito gênio falando de comunicação colaborativa, de liderança horizontalizada. Teresa de Benguela fazia isso no século XVIII. Então, de fato, há um sufocamento, há um silenciamento dos nossos saberes e da nossa história. E aí, quando eu escrevo, eu trago a perspectiva dessas mulheres negras, desses saberes ancestrais, de tudo que a gente está falando. Ou acha que as nossas multipotencialidades e habilidades também não têm esse marco genético? Total, esse marco genético, essa força ancestral para a gente se reunir, se conectar, expandir, né? E eu vejo Teresa de Benguela como expansão. Silviane, você se acha uma expansão? Eu e toda a minha geração. Eu e você, nós. Eu vejo Teresa de Benguela como uma força coletiva que mobiliza e impulsiona. Estamos aqui. Motor propulsor dessa sociedade que insiste em nos matar, mas que a gente sempre se dá as mãos para poder viver. É isso. Acho que se eu pudesse definir, porque para mim é muito pouco definir em palavras, eu acho que eu nem tenho essa capacidade para definir, porque ela é muito grande no sentido da expansão, de conseguir conectar corações em todas as partes do mundo, né? Inspirando mulheres, sobretudo mulheres negras, que se veem na força de Teresa de Benguela, que se veem na sua gentice, né? Outro dia eu escrevi isso, mas da onde é isso? Gentice é gente que gosta de gente, que fala pra gente e que enxerga a humanidade do outro, né? Que a gente fala só de empatia, é gentice, né? Que é a questão da gentileza, essa gentice, porque é o português. É o jeito da gente falar e de expressar com carinho, com dengo, com amor, né? Aí a gente vai lembrando do que falava Lélia Gonzalez, né? Desse nosso jeito peculiar que só a gente nem precisa falar. Se a gente tá no encontro e aí ninguém dá a palavra pra gente, a gente se conversa pelos olhos. Sim, sim. E essa habilidade da comunicação... a comunicação flui. Exatamente, né? Eu falo que a palavra comunicação comunica a ação. E mesmo que nos cerrem da liberdade, os nossos olhos, as nossas manifestações, elas se comunicam, né? Inclusive, comunicação combina com empoderação. Bom, Égili, ela falou... Silvane trouxe um pouco da perspectiva, né, sobre Teresa enquanto neta, e também acadêmica, e eu queria que você falasse pela perspectiva artística, você que inclusive, né, como Silviane bem trouxe, já interpretou Teresa. Quando foi, como foi e o que significou para você? Pegando um gancho dela, ela é uma mulher acadêmica, né? Ela é da escrevivência, né? E eu sou do que falo com o corpo, né? Então, através do corpo eu expresso a minha arte, através do corpo eu recebo mensagens, através do meu corpo
eu me conecto e eu deixo que os meus ancestrais se conectem comigo para que eu possa transmitir a palavra. Eu entendo que meu corpo é um templo, e um templo que eu permito quem entre. Então, as portas do meu templo estão abertas aos meus ancestrais. Também é uma forma de eu pedir licença para eles, para estar dando continuidade ao que eu vou falar, né? Teresa de Benguela entrou na minha vida através de Marcele. Sempre Marcele. Conectando a mulherada. Marcele, ela é maravilhosa. Ela falou, olha, a gente vai fazer o evento, mas eu quero que você faça alguma coisa. Eu falei assim, tá, então vamos pensar juntas. Então foi que surgiu, a princípio eu ia falar, mas o texto era muito longo, então, e a gente tinha muito pouco tempo. E a gente acordou de eu dançar e ela falar. Porém, eu não sabia o que ela iria falar. E eu falei assim, e naquele momento, depois que eu preparei roupa, eu me doei para a Teresa. Eu me doei para ela, foi uma entrega mesmo, sem saber o que eu iria ouvir. Eu já estava me conectando com ela, com a energia dela, antes mesmo de ouvir Marcele. Quando eu cheguei ali no Mocab, né, eu me conectei com a energia do local, eu caminho muito no espaço e eu vou falando, né, com as energias que tem ali, porque eu já me conectei outras vezes ali. E eu tenho muito isso, da sensibilidade. E aí eu já tinha ensaiado em casa, ensaiei lá também. Só que na hora da apresentação foi diferente. Foi diferente. Diferente do que tinha ensaiado, do que você previa? Sempre é diferente. Porque é essa questão, né? Eu deixo... meu corpo é um instrumento de possessão para os meus ancestrais. E para quem eu permito chegar. E para quem eu quero dar voz. E eu dei voz para Teresa ali naquele momento. E foi muito forte. A corporeidade, sabe? Movimentos que eu não tinha ensaiado e eles vêm. Né? Eu falei ali com o corpo. Às vezes a gente não precisa falar, usar a palavra. O corpo ele fala. Sim. Sem usar a palavra. Exatamente. Eu transcendo ali na cena. Eu transcendi ali a mesma forma que aconteceu nesse último evento. Né? Mas o último evento a gente já tinha um cronograma. Uhum. Só que quando eu chego no momento da atuação, eu me transformo sempre. Ali já não é mais eu. Ali já não é mais eu. Sempre. Na dança, nos palcos, até mesmo no carnaval. No carnaval, posso contar uma história rapidinho? Claro, aqui? É isso que estamos aqui. O meu primeiro ano como rainha de bateria, de vigário geral, que eu fui rainha de bateria por 5 anos da escola, ajudei no crescimento da escola e foi muito importante a minha passagem lá. E o meu primeiro ano como rainha choveu muito. A pista lá na Sapucaí estava muito molhada. E aí vem as frustrações, né? Como que a gente vai desenvolver um trabalho de samba no pé ali na pista molhada. Na pista molhada. E estava muito molhado. Meu amigo veio carregando meu costeiro, parecia aquelas galinhas molhadas. E ele sacudiu, minha maquiagem escorreu. Eu cheguei lá no camarim da Liesa e o meu amigo, prontamente, eu tinha feito a minha maquiagem, que eu sou rainha raiz. Eu não tenho uma equipe. Eu mesmo que me monto, que corro atrás das minhas coisas. Não tenho patrocinadores. Por favor. Aproveitando o momento. Aproveitando o momento. É isso. E aí o que aconteceu? Me recompus. Começou o desfile. Primeiro recuo, sambei lindamente, linda, brilhei ali. Na hora de sair, eu escorreguei. Mas eu não caí, calma, eu não caí.
E aí me veio uma frustração, meu primeiro ano, meu Deus, vai acontecer isso, vai ser um fiasco. Aí eu falei com meu mestre, eu vou tirar minha sandália, porque eu vou cair. Eu entrei em desespero. Ele pegou minha mão assim e falou assim, você não vai cair e você não vai tirar essa sandália. Vai! E me jogou, que era o meu momento de ir para dentro. A gente tinha uma coreografia dentro da bateria. Ah, entendi. E aí eu fui, eu estava sendo levada por Oiá. Eu não estava só. Existia uma energia ali. Imagina, ventania, tempestade. Eu fui tomada por uma energia do começo até o final. Aquele medo de escorregar eu já não tinha mais. E aí eu fui indo. Agora você imagina, se eu escorreguei ali, o chão estava molhado. E aí eu fui indo, e eu já não sambava tanto, mas eu me expressava, era vários movimentos africanos que vinham no meu corpo. E até o Milton Cunha comentou sobre esse episódio da minha dança, que eu sou fã dele, ele está fazendo também, ele é nosso representante, né, perante ao nosso presidente, então está sendo maravilhoso tê-lo lá, e ele fez um comentário sobre a minha performance, e dando continuidade, quando eu cheguei no final, faltando dessa parede até ali, eu caí. Não caí assim, bom, mas assim, fui... É como se alguém me soltasse, e aí eu desci com o joelho, depois com o outro, e aí eu olhei assim, porque eu não estava machucada. Simplesmente é como se alguém tivesse me colocado ali de joelho. E aí o mestre desesperado, pega ela! Ou seja, eu fui carregado a Sapucaí inteiro por uma força. E eu sei que força é essa. É força de Dona Oiá. Força dos ventos. Então a gente não anda sozinho, nós não estamos sozinhos. Mesmo que a gente pense que estamos sozinhos, nossa ancestralidade, nós temos uma proteção que ela caminha ao nosso lado. Então poderia ser um fiasco para mim. Sim. No meu primeiro ano é que a escola sobe para o grupo de acesso. Então era primeiro de peso, a responsabilidade de ser uma mulher preta retinta, rainha de bateria, na chuva, primeiro ano de uma escola e na frente de uma bateria. Então foi muita responsabilidade ali naquele momento. Então eu não estava. No meu choro eu fui acolhida. Sabe por quê? Porque eu tenho fé, porque eu acredito nos meus ancestrais. Então eu costumo dizer que eu sou os meus ancestrais vivos. E é isso. Que profunda essas mulheres, muito, né? É isso. Com as vozes negras em sintonia. Total sintonia. Agora, Silviane, você falou da questão da comunicação. Eu achei interessante isso, porque a comunicação não é só verbalizar. A comunicação é muito mais amplo. Comunicou com o corpo, como o Edgley trouxe aqui. Né? E você citou também o fato da nossa história... De não ter relatos oficiais, de não ter muitos registros, porque foram apagados, porque não se sabia escrever, enfim. Então, esse resgate, isso traz vivência, traz empoderamento hoje, nos dias atuais. Resgatar essa comunicação e se comunicar. Qual a força disso? Isso é se ver, ter representatividade. Inclusive, nessa publicação do IFAM aqui, eles falam sobre isso, né? O IFAM fez um belíssimo trabalho sobre a importância das revistas, que é acesso para as comunidades, porque quem tá com acesso à internet e tal, fala, nossa, que desperdício de papel, né? Hoje é a questão da sustentabilidade, mas não, a materialidade, para aquelas pessoas que não têm acesso, é tudo. E se vê, né? E se vê nessa representatividade, isso é muito importante. Tecnologia da palavra, né? Tecnologia da palavra no corpo, tecnologia da palavra impressa, tecnologia da palavra nas redes, tecnologia em rede, tecnologia dos nossos saberes. A tecnologia da palavra, ela faz com que nós nos sustentemos desde a nossa ancestralidade até os dias atuais. É por isso que a Edgley sente o samba no coração, é por isso que pulsa, é por isso que ela sente os ancestrais vivos, porque né? E é através dessa tecnologia da palavra. E a gente faz
faz uma tecnologia da palavra mesmo amordaçado, mesmo sem ter o direito à palavra. Por isso que eu falei, a gente se conectou nos olhares, né? São vozes também, embora não hajam as falas, são vozes, né? Porque o corpo fala, como ela colocou, né? Não é só escrita o preto no branco, né? Mas a movimentação, a troca que a gente faz, a gente não combinou nada, mas Nunca. a gente tá num papo em que a gente que é a circularidade, né? E aí eu falei assim, pensei rapidamente, a gente fez uma pirâmide, cuja pirâmide forma um círculo, e todos esses símbolos estão marcados, né? Dentro dessa questão afrodiaspórica da nossa vivência, né? E com muito colorido que expressa a nossa brasilidade, a nossa afrodiasporicidade é muito presente, né? Imagina, uma mulher do carnaval, uma mulher do quilombo, uma mulher da comunicação, e aí se alinhando, né? Olha a força energética disso, olha esse papo potente, né? E qual foi a chance da nossa mãe? Qual foi a chance das nossas avós? Quais foram as chances das nossas bisavós? Quem é que sabe quem é a sua bisavó? Quem é que sabe? Né? Então, esse mapeamento, né? Ter uma materialidade, né? E aí, assim, os nossos são cometidos de doenças neurológicas, de demências, né? Neurodegenerativas, e aí eles abrem um livro, aí eles veem, nossa, Joaquim das Neves, foi rei, ele era chamado de poeta, nossa, Dona Fia que dançava chorado. Então isso, além de tudo, é saúde, é cuidado, é política pública, né? Dar um acesso, devolver isso, né? E o que a universidade fez por muito tempo, né? E eu não tô falando de uma universidade específica, né? Porque eu sou professora de algumas. Então, assim, tô falando... não, mas assim, eu acho que aí é que tá, a gente tem que se comprometer. Porque quando a gente tá dentro de uma instituição, a gente tem que romper o racismo estrutural lá dentro da instituição, né? Primeiro você entra, depois você mina. Mina no sentido em que precisam enxergar aqueles que estão fora. Só assim a gente vai conseguir enegrecer. Sim. Só assim a gente vai conseguir ocupar. E é isso que as políticas públicas de reparação afirmativa, de reparação histórica, de ação afirmativa fazem, né? Eu já nem discuto quando alguém fala assim, mas professora, você é contra cotas, você é a favor de cotas. Eu falei, gente, vocês querem mesmo ter essa discussão? Né? Tantos anos depois, ok, vamos ter essa discussão. Levanta a mão aí quem é a favor de cota. Aí uma galera não levanta. Aí você tá numa universidade privada, aí eu pergunto assim, quem é que é contra a cota? Aí uma galera levanta a mão que é contra a cota. Só que eles são todos alunos do FIES. Eu falo, vocês estão na política de cotas, né? E uma coisa que ninguém fala... Você fala isso para eles? Falo. É importante isso. É importante, não para situar, né? E assim, uma coisa que ninguém fala é que quando fala das mulheres negras, quando fala da população negra de maneira geral, essa questão da política de ação afirmativa, ela é tida como, é lá... porque são incapazes, vai por esse caminho. E não é nada disso. É o que a Edgley falou, a gente vai ocupar o que os nossos ancestrais deixaram, inclusive desenhado. Né? Nos adinkras por aí, nas tranças, em várias manifestações com a tecnologia da palavra, para que a gente ocupe, para que a gente chegue lá. Né? E aí, vamos voltar aqui na história do Brasil, na historiadora aqui, né? Uhum. Estamos aqui para aprender. Em 1950, no Brasil criou-se a Lei do Gado. Olha que coincidência, tão atual como a luz do dia, né? Tão natural, na verdade. E aí, a Lei do Gado, ela servia para quê? Ela servia para que os filhos dos fazendeiros acessassem as universidades públicas, né? Nos cursos de veterinária, agronomia, né? Então, eles já eram beneficiados. Quando chegavam pelo político de incentivo do branqueamento, político de branqueamento, receberam terras, receberam incentivos, e quando já estavam ricos das nossas terras, fizeram riquezas nas nossas terras, recebiam um benefício com a política da Lei do Gado, para que seus filhos então entrassem nas universidades. E ninguém questionou isso, mas... quando foi feita uma política para a população negra, para a população indígena, tudo teria que virar social. Não era uma questão étnico-racial. Né? Então, falar, eu sou a favor, sim, da cota social. Mas, gente,
Qual é a cor da população mais vulnerável? Ela tem cor, classe social e gênero. Né? Porque somos as mulheres negras que mobilizam socioeconomicamente esse país. Né? E aí eu falei da pirâmide aqui, aí assim, muito louco isso, gente, a maioria, mas a gente tá lá na base, fazendo com uma minoria, continue a pisar nessa maioria, né? Então o pessoal fala assim, não sabe votar, é falta de consciência política, não sei o que e tal. Eu não acho que é falta de consciência política. Acho que é falta de se ver nesse processo político. E aí estimula violências. Olha lá, ó, não deu conta de fazer. É sempre quando uma de nós chegamos ao poder, ridicularizando os nossos corpos, falando que as nossas pautas não são importantes, cometendo violência. Então, o chicote, ele continua nas mãos. Eu acho que eu falei isso aqui, nessa publicação aqui, muito bonita, inclusive, que o IFAM fez, que é a iniciativa que é Potências Negras Criativas, ele recebeu esse prêmio, né, que é uma iniciativa que eu trabalho de forma colaborativa e cooperativa com mulheres negras. No Brasil todo, essa iniciativa está presente em 16 estados do país, da federação. Deixa eu achar aqui. Eu falei que o chicote, na cidade grande, o chicote, ele continua. Tô aqui, devia ter marcado. Mas é isso, né, gente? Gente, é orgânica. E aqui. Ah, tá. Que bonito. Isso aqui é que as mulheres fazem e tal. Aqui. Artesanato? Isso. Ah, tá. Na cidade grande, eu sinto o peso do chicote dos meus ancestrais. Eu sinto a indiferença, mas essa dor eu tenho como potência. Mas a que preço, a que violência os nossos corpos ressignificam essas dores, né? A que preço eles fazem isso, né? E aí, conta um pouquinho, né, desse trabalho que eu já fazia. E aí, Letícia, que é uma carioca que vai estudar Vila Bela, chega na vida e a gente circunscreve com outras mulheres essa perspectiva. Aqui ele usou ainda uma foto antiga de Teresa, que não é, eu acho bem importante, né, aquela professora, né, esse momento. Essa foto, pessoal, ela não é de Teresa de Benguela, ela é de um pintor que fez, e o nome desse retrato é Mulher Negra Sentada de Frente. E a gente fez um trabalho, né, junto com outras pesquisadoras, a Aline Najara, a Mira, a Ilka Ciana, junto com o Banco do Brasil, né, chamado Faces Negras Importam, onde a gente recupera as faces de Teresa de Benguela, Maria Felipa, Luísa Marim, tão necessárias e que são representadas pela mesma foto, que é a mulher de turbante. Se você for procurar, você vai ver que elas são representadas. Inclusive Dandara. Sabe, uma foto clássica, assim, preta e branca, com um turbante, elas são representadas pela mesma imagem. Mas essa imagem, que por muito tempo, e ainda circula como Teresa de Benguela. Na internet, quando você coloca, a primeira imagem que aparece, mas e se repete, essa imagem não é. A gente tem hoje a imagem de Teresa de Benguela, né? Toda refeita, e aí depois vocês procurem aí essa campanha Faces Negras Importam, que é muito importante pra gente, porque como uma pessoa sem face vai contar a sua própria história. Então, o livro, o físico, a tecnologia da palavra, os registros são importantes para que a gente decalque a nossa representatividade. A gente está falando de gerações. Como é que as nossas gerações vão conseguir ouvir a minha tia-avó de 106 anos? Não vai, porque não vai ficar. Então, são os registros, né? São as entrevistas, são os escritos, são os retratos, são as formas de registros, as formas de documentar que vão estar disponíveis para as futuras gerações. Então é muito importante que a gente faça isso. E existe muito mito, né, sobre nós somos sempre tidos como sociedades ágrafas, mas a gente não pode cair nesse engodo. Sociedades ágrafas. Que seria? Sociedades sem escritas, né, que não sabiam escrever. A gente reproduz isso. Mas veja você, Teresa, com a sua máxima inteligência, ela falou, bom, aqui os indígenas falam de um jeito, nós negros falamos de outro e os brancos falam de outro. E a palavra dos brancos que imperam. Por que quando a coroa portuguesa bate o quilombo do Quariterê, acha um estoque de armamento bélico, acha um estoque de tecido em algodão, de agricultura, mas acham também papéis? Porque Teresa multiplicou. Então a sociedade não é ágrafa. A partir do momento que ela instaura, institui, desenha, a sociedade não é ágrafa.
ela tem os seus registros, né? E nos Anais de Vila Bela, que são os documentos, né? E muito da nossa documentação tá em Portugal, né? Torre de Tom, tá até nos Estados Unidos, né? Tudo espalhado, muita documentação no Rio de Janeiro guardada. Ainda bem, né? As fontes eclesiásticas que detinham, né, essa função cartorária e os relatos dos viajantes falando sobre essa maestria que ela lidava, né? Então, muitas pessoas que abatiam os quilombos acreditavam que tinham achado Teresa de Benguela, por isso que ela resistiu tanto tempo. Porque, estrategicamente, as curas que eram usadas eram feitas em outras mulheres. Pra enganar a coroa portuguesa. Aí o pessoal fala, mas Teresa não vem do povo banto? Essas marcas não é do povo iorubá? Mas quem falou que eles sabiam? Quem falou que eles sabiam distinguir? Então usavam da sua pluralidade África pulsante para se proteger e enganar, para que garantisse a sobrevivência não só dela, mas da força coletiva. Agora, Edile, a Silviane trouxe um ponto interessante aqui, falando desse trabalho que ela desenvolveu aí junto com o Banco do Brasil e algumas figuras importantes, né? Ela se nominou algumas mulheres que participaram desse projeto, algumas pessoas que participaram, em que o foco era buscar a representatividade real de quem são essas mulheres, qual é a face delas. Então, a gente tem ali uma representação do corpo também, né? Sim. Por que isso é importante? Como isso impacta você que é da arte, você que usa o corpo também para se comunicar? Como impacta a gente saber a real imagem dela? Sim, a real imagem dela, mas não só a real imagem dela, como a arte, como saber a imagem, como o corpo tem essa potência, essa força. Essa pergunta... Bom, eu responderia que, como a Silviane falou, a gente tem fotos na internet que mostra que é usada para diversas heroínas, né? Eu acho que é muito importante a gente saber, até por uma questão de representatividade mesmo. Ainda mais por ser essas mulheres, elas eram mulheres pretas retintas. E para mim é muito importante porque... eu preciso e eu tenho a necessidade de saber que as minhas heroínas, de ver a cara das minhas heroínas, de ver como elas são, eu acho que é isso, é só a representatividade mesmo, sabe? Parece um pouquinho. Que lindas! Realmente! Pois é, então, isso é importante. Isso é importante. Ver o rosto das minhas antepassadas, das minhas ancestrais, é muito importante. Tudo tem rosto, tudo tem foto. Hoje em dia a gente vê foto, a gente namora as fotos. Então, é sobre isso. Eu tô dando as voltas, mas é isso. A gente olhar. Se ver. Sim, mas hoje você também é essa representatividade. Você está numa posição enquanto, não só no carnaval, mas na arte, como professora de dança, de se mostrar enquanto mulher retinta, mulher empoderada, mulher que tem uma trajetória forte, que tem uma história de luta, de superação. Você também está nesse lugar. Assim como você vê, como a gente está vendo aqui a imagem real de Teresa de Benguela, muitas crianças, muitas pessoas se veem em você e você também é uma representatividade. Sim. Você se enxerga dessa maneira? Eu me enxergo, sim. E eu vou te dizer que é uma luta. É uma luta. Como eu sou uma mulher que vem do carnaval, mas eu também sou da arte cênica, né? Então, eu estou em toda a parte onde tem arte. Quando eu comecei a ocupar os meus espaços, a ter títulos dentro do carnaval, eu sempre recebia mensagem das meninas. Eu sou sua fã, não sei o que tem, você me inspira. E aí isso foi aumentando o volume cada vez. E para mim, não era só mais sobre mim. Era sobre elas também, é sobre o que eu estava atingindo nessas meninas a cada passo que eu dava. Mas consciente, cada passo consciente. Porque a minha consciência dentro do carnaval foi sempre falar sobre a mulher preta. Por que nós não ocupamos esses lugares? Porque nós não estávamos aqui, nós não estávamos ali.
eu falo sobre a mulher preta retinta desde antes das pessoas saberem o que é colorismo. Então eu falava, né? Eu falava do meu jeitinho, mas sinalizando a falta de ocupação de tal perfis em determinados lugares. Então era justamente essas meninas pretas retintas que se viam em mim, que eram silenciadas dos lugares, que não tinham oportunidades de estar numa ala, né, dentro de até uma ala de passista, que não conseguiam atingir certos lugares. E aí, quando eu virei rainha de bateria, nossa senhora, aí choveu. E foi tão lindo. E abriu as portas, tão né? Lindo. Abriu. Abre portas, né? Abre portas para outras meninas também estar ali naquela posição, que é uma coisa que eu venho metendo o pé na porta, criando oportunidades, não só para mim, mas para outras também. Eu costumo dizer que, claro, teve Soninha Capeta, teve outras mulheres também que abriram. Eu sou a continuidade dessas mulheres, né? Eu tô aqui porque elas também existiram. Deixa eu perguntar, Edile, e depois eu queria que a Silviane também falasse a respeito, né? Qual a opinião dela. Mas será que não é justamente por isso, assim, a necessidade de ter alguém de fazer algo? Porque, por exemplo, você fez, como você mesma colocou, você foi abrindo as portas no carnaval, você mesma colocou que você falava sobre isso, mas falava do seu jeitinho antes mesmo de ter um termo que definisse essa questão da cor, né? O colorismo, né? De existir esse termo. Então você fazia do seu jeitinho. Muitas mulheres, a população negra muito dessa maneira, é isso, a sobrevivência. É fazer ali cada um do seu jeitinho, aonde dá, como dá, da coletividade. Somos assim. Mas só que tem muitas pessoas também que não veem dessa maneira, que não querem. Não querem. Por N motivos. Não querem. N motivos. E aí não vou nem entrar nesse mérito, não sou eu que vou entrar no mérito. Eu vou entrar porque só pra vocês entrarem. É um sofrimento. Sim, é isso. É um sofrimento. É uma responsabilidade pra você. É uma responsabilidade. É um sofrimento. Eu perdi muitas oportunidades. Eu tive várias portas fechadas, principalmente do carnaval, porque eu subia num palco de um concurso da Rainha do Carnaval e falava que ali precisava ter mais mulheres. Onde estão as mulheres pretas, rainhas? Onde estão as mulheres na corte? Então, eu perdi muitas oportunidades, sim, ali, porque eu gritei. Eu gritei, não gritar na estridente, né? Mas eu fui ali e falei, né? Precisa, sim, de uma mulher que represente. Não é somente o corpo. Eu digo, a representatividade de uma mulher preta retinta, para mim, não é somente você estar ali como um corpo preto, entende? Não é só isso. O que essa mulher faz? Qual é o caminho dessa mulher? Qual é o legado que essa mulher deixa? É sobre legados. E eu acho que, na minha cabeça, quando se trata de rainha, carnaval, vem lá atrás uma rainha que abriu portas pra gente, que foi a Tia Seata. Então me vem esse legado dessa mulher, essa pesquisa que essa mulher deixou para a gente. E que, de uma certa forma, não está sendo seguido por algumas pessoas, por muitas, por uma questão de medo. E que só foi ter o reconhecimento anos depois, assim, visibilidade. Não são todas as mulheres estão propensas a isso. Não. Você tem que ser de raça. Você tem que ser raiz mesmo. Você tem que estar disposta, você tem que estar disposto a lutar para o outro também, não só por você. Né? Pelos nossos... lutar... eu acho que é um reconhecimento que os nossos ancestrais fizeram pra gente. Porque eles sofreram tanto. É uma história tão densa, né? Que talvez não precisamos contar. E temos livros aqui da Silviane. Quem tiver interesse, é só... Aproveitando. Já tô fazendo... É ótimo, ela tá muito artista. Tá. Então, eu acho que é sobre isso, né? É sobre a gente tá ali, a gente bater o pé, pisar firme e dizer, eu tô aqui por eles, então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Foram muitas pessoas que morreram para que eu estivesse aqui, você e você. Então a gente tem que sim exaltar
a nossa ancestralidade e gritar em qualquer lugar que nós estamos aqui, nós permanecemos aqui E avançando. e não sucumbiremos. Eu acho não. Penso eu que, e penso com muita certeza, que as performances de sobrevivência de Égile no carnaval salvaguardam a essência que o carnaval perdeu. Porque quando você fala de carnaval, tem um vídeo do Almir Neto falando sobre isso, sobre a história do carnaval, sobre o que se conta, que ele ia bem na escola porque ele aprendia história e era uma possibilidade o quê? De ampliar essa politização, essa visão. E quando eu tô falando de politização, eu não tô falando de política não também, né? Porque tudo hoje leva por esse lado, mas é política no sentido de falar de política racial, étnico-racial, de pertencimento, quando nossas vozes eram silenciadas. Então, quando ela fala sobre perder, eu enxergo poesia, porque ela, no que ela entende perder, ela propiciou caminho. Exatamente. E ela só consegue ser continuidade porque ela pôs a face à mostra, É isso aí. mesmo sem conhecer as faces das suas. Então, é muita poesia da sobrevivência para garantir um bem viver para as futuras gerações, né? Então, Égile salvaguarda, né, no discurso dela. Hoje a gente fala letramento racial o tempo todo, né? Eu trabalho com letramento racial, faço letramento racial. Quero até mandar um abraço para Carla Cotirene e para nossa Djamila e para outras mulheres que trabalham, né? Para Marcele, né, que faz esse trabalho sociocomunicativo nas redes sociais, né, de letramento racial. A Bárbara Carini, que faz esse trabalho também. E se a gente for pegar as histórias dessas mulheres, ninguém nasceu no chamado berço de ouro, mas todo mundo foi forjado a construir a sua sobrevivência. E Carla Cotirene falou uma coisa muito importante, né? Que não é porque você é professor universitário que você é intelectual. Porque o intelectual, ele tem esse posicionamento. Então, eu tô otorgando na minha descendência do ser que a Égile faz um trabalho de intelectualidade à medida que ela sobe, não para perder, mas para empoderar. Afinal, esse programa é sobre empoderação. É sobre empoderamento, exatamente. Intelectual orgânica. Algumas vezes eu falei isso daí, mas assim, por todo o seu currículo, me titular uma intelectual. Porque é quem se posiciona, né? Que é o que a Carla Cotirene fala, é quem se posiciona. E não é sobrevivência acadêmica, porque tem um monte de gente que só tem título. Sabe aquela história que a pessoa é tão rica que só tem dinheiro? Sim. Então tem gente que só tem título. E não é sobre isso. A academia, a universidade, ela tem que ser para universalização desses saberes. Os muros que a cercam têm que ser derrubados para se tornarem pontes, porque só assim a gente vai conseguir trazer equidade social nessa perspectiva. Então o que ela faz? Ela derruba as cercas da história do carnaval e faz ponte. Então, minha amiga, além de tudo... Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada, Égile. Eu sou, né? É isso. Porque a gente tem que reconhecer, porque é isso, né? Falou assim, mas você... eu tô tão cansada. Sim, a gente cansa, porque a gente é humano, não é uma máquina, né? Há quanto tempo eu venho pensando em montar uma associação de mulheres, coletivo Herdeiras do Correterê, potências negras criativas. Então você faz um trabalho todo de uma informalidade, depois você vai ter que trazer a formalização, porque você não está à parte dessa sociedade, você precisa formalizar isso para garantir... Coisas para Silviane? Não, para garantir que a sociedade reconheça a importância dos ancestrais e garantam políticas públicas para as novas gerações. Uma perspectiva intergeracional sobre o legado. Quando você me perguntou lá primeiro, o que é Teresa de Benguela? É a mulher que liga intergeracionalmente os saberes. Ela é uma mulher portal que, além de nos conectar, garante isso, né? Eu vejo sempre que alguém fala Teresa de Benguela, eu vejo assim sempre uma mulher muito altiva no seu jeito de ser, mas ao mesmo tempo um colo esteira, que se você precisar, tá lá, sabe? Para segurar. Foi muito simbólico a hora que ela segurou a minha mão, porque Eu assim... achei lindo. Porque... É emocionante, às vezes as pessoas falam assim, lá, né, tá
tá com os mimimi da vida. Gente, eu sou uma pessoa emocionada. E eu me permito hoje ser, porque há quanto tempo a gente engole emoções pra dar a tez do que eles consideram um modelo imperante, colonial bonitinho, né? Dentro do formato, é porque você tem que se vestir assim, com cores neutras, nada de colorido, nada das joias, nada disso, nada do cabelo black. Olha, gente, com as nossas coroas diversas e maravilhosas. Sim, com a nossa coroa, com o nosso jeito de ser, com o cabelo que quiser usar, com o cabelo que quiser, como quiser ser, né? Mas a gente sabe que ainda há um preço, né? E que a gente é violentada o tempo inteiro. Mas a gente tá aqui. Mas a gente resiste. Exatamente. Isso. Mas assim, eu tô numa política assim, gente, que é falando sobre cansaço e também falando sobre política de cuidado. Essa parada da resistência. Será que é isso que os nossos ancestrais queriam pra gente? Porque eles já fizeram isso. Porque a gente tá o tempo todo. A gente falou sobre é interessante você trazer isso, que a gente falou justamente sobre isso há cerca de 2 episódios, a necessidade do autocuidado. E a Ana Minuto, que sentou exatamente onde você tá, Edile, ela trouxe esse ponto de que já teve a luta, já teve o esforço, já teve, sabe, a superação, e que agora a gente tem que também se autocuidar, parar, olhar. Exato, se acolher, entendeu? Então, por isso que eu não vou deixar a minha irmã aqui falar que ela perdeu, porque ela não perdeu nada. Quem perdeu foi vocês que não investiram numa alguém que salvaguarda a história do carnaval, que politiza, que fomenta, né? Que gera impacto social fazendo esse trabalho, né? Então, a gente também tem que estar nesse lugar do empreender as nossas tecnologias da palavra, sejam do corpo ou da escrita, mas e que faz um impacto social gigante. Mas a gente tem que ser bem provocativo, né? Porque as políticas públicas, elas têm que chegar lá nessa ponta, em que do jeitinho dela, ela fez acontecer, em que Silviane do jeitinho dela fez acontecer, em que você do seu jeitinho fez acontecer. Isso tem que ser política pública para chegar lá na ponta, pra gente não ficar passando pires para porque os nossos ancestrais faziam isso, as nossas negras de tabuleiro, para financiar a liberdade. E a gente não tem que ficar fazendo hoje para financiar a sobrevivência, porque isso é política de Estado, ela tem que ser garantida para um direito dos cidadãos. É questão de direitos humanos, é uma questão de política pública que alcance aqueles que estão no território, aqueles que são vilipendiados dos seus direitos, aqueles que são violentados o tempo todo. E a gente está falando aqui, mais uma de nós já tombou por aí. E a gente nem sabe. Mas quantas, né, estão tombando por aí? Mas quantos meninos negros, né? Porque quando a gente tem filho, é uma outra batalha ainda, né? Porque você tem que educar o seu filho assim. Não sai sem documento. Penteia esse cabelo. Anda como um rei. Porque é isso. Porque quem vai ser parado não vai ser o amigo branco. Vai ser o nosso filho. Porque a gente tem que estar o tempo todo cuidando, em alerta. E esse estado de alerta nos dá várias doenças, nos causam várias faltas de saúde, porque cansa. A gente merece e a gente precisa de escalda-pé, de massagem, de dinheiro no bolso, de política pública garantida e de ver os nossos filhos prosperarem, porque essa cultura da escassez, ela não é afrodiaspórica, ela não é afro-ameríndia, ela é algo que incultaram no processo de colonização. Então a gente precisa romper com isso, assim como romper essa pirâmide, que usa o nosso símbolo da pirâmide, né? Porque a gente tem que lembrar que dando aula, né? Porque outro dia o professor me perguntou, mas o Egito fica na África? Então tá, aí você engole um pouquinho. Respira. Aí você fala, então a pirâmide, que fala sobre a pirâmide social que nos massacra e que a gente está na base, a gente tem que implodir essa pirâmide, como fala uma ativista da OAB, me esqueci o nome dela, acho que Valdirene, se eu errei, me desculpe, me perdoe, mas assim, eu acho muito incrível ela falar assim, temos que implodir essa pirâmide que colocaram, porque a nossa história não diz que a pirâmide tinha essa função, né? Então, se apropriam de coisas que a gente criou, mas não reconhece o nosso saber, né? A nossa sociedade africana, que é a mais tecnológica, né? A sociedade quemitiana, mais tecnológica em todos os aspectos, para falar sobre isso. E por isso que eu retomo assim, sobre a tecnologia da palavra. Quem é que disse que a nossa sociedade era ágrafa? Ágrafa é para quem? Porque a gente também nem foi alfabetizado, as pessoas foram arrancadas de África e na África não necessariamente falava português, língua portuguesa. Então, como é que eles marcavam? Porque
Isso daí a gente vai deixar para uma outra discussão, porque isso é extremamente importante. Eu preciso muito que você volte pra gente falar sobre isso. Porque a gente tá chegando no final já. Gente, eu também não entendo. Isso passa tão rápido. Uma hora. Não. Uma hora. É porque nós estávamos falando sobre nós, né? Sobre nós. Então, Mas é sempre isso, sempre acaba. As nossas histórias, elas se sobressaem aqui também como, assim, nessa troca. É um bate-papo. É um papo de amigas. Acho que isso que a gente viveu aqui é o poder em ação do empoderação. Porque A proposta é qual é o lugar que a gente tem? Isso aqui é autocuidado, viu, Gabi? Isso é um serviço social, né? Para as mulheres negras, para a população negra, e é letramento racial. É um espaço que galga um letramento racial. E a gente tem intelectuais negras, a gente tem artistas negras, a gente tem comunicadoras negras, a gente tem todas as esferas de atuação, mulheres negras potentes e que multiplicam essa empoderação. E você tá aí salvaguardando esse espaço de aquilombamento para a gente falar. Eu queria dar um recadinho aqui. Favor. Eu tô fazendo parte de uma peça que é o Menino Molu. E a gente vai estar no circuito de terreiro, lá na minha página, @EgileOliveira. Vai ter algumas informações. E para já, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente vai estar com o espetáculo lá na Quadra da Mangueira. Então, estão todos convidados. Coloquem na agenda já. Já anotem. E segue essa maravilhosa aqui. @EGILI Oliveira. @EGILI Oliveira. E ela que tem um nome bem diferente, né? Diferente. Já tá encarnando aqui a jornalista, né? Exatamente. Gente, quero agradecer, Silviane, por favor, suas considerações finais. O que foi que a gente não abordou aqui, que a gente não pode deixar de falar, por favor? A gente não pode deixar de falar que nós não tivemos vozes. Nós sempre tivemos vozes. Mesmo quando éramos amordaçadas, mesmo quando a gente era privada da alimentação, as nossas se comunicavam para que a gente pudesse dar vozes. Somos nós que damos vozes para aquelas que não tiveram vozes, né? Então, essas vozes hoje uníssonas e em sintonia só são possíveis porque elas criaram tecnologia da palavra para que a gente pudesse estar juntas, produzindo saberes e fazeres com a força do nosso povo negro, com a força das nossas ancestrais, né? Inspirando outras mulheres, né? Eu quero também fazer aqui, né? Quero que você fale do seu livro. Você trouxe vários aqui, por favor. Vou falar rapidinho. Pérolas Negras, que já é antigo, mas a gente tá numa reedição aí, né? Que é um trabalho. Esse trabalho do IFAM, que conta um pouquinho da história do Potências Negras Criativas. E esse livro aqui, que tá novíssimo, que é Dia de Festa, que fala sobre a festa do povo negro lá da fronteira, da região de Vila Bela, da Santíssima Trindade, do leste de Mato Grosso, especificamente fotos do José Medeiros. É o livro do José Medeiros com texto da Silviane, e aqui eu tenho texto da Silviane com fotos de José Medeiros, aí um grande parceiro, né? A gente tem que falar das parcerias, né? Que reconhecem e mobilizam. E quem quiser participar da iniciativa Potência Negra Criativa, que é um grupo colaborativo de formação empreendedora para mulheres negras, né? Não só para mulheres negras, nasceu assim, e aí a comunidade LGBT quis se aproximar, e aí a gente hoje fala assim, a gente trabalha com pessoas negras, então é só procurar lá no Instagram, @Potências Negras Criativas, que lá tem vários vídeos formativos. Entre em contato ali no privado, a gente vai estar dando toda a assistência, e também o @Coletivo Herdeiras do Quariterê, para que vocês também que têm interesse em escrever história de alguma mulher negra, a gente tem e-books, tem um site em que a gente tem uma revista chamada Quilombolando Ideias, e que em outro momento a gente vai falar e divulgar um pouco sobre isso aqui com Gabi, que é para abrir as nossas formas de registro para outras comunidades, para outros universos, né, de mulheres negras, que é um espaço que a gente tem. Tá vendo? Mais uma potência, é isso. Então agora você já vai divulgar, e aí você já pode escrever, inclusive lá, né, Égile, você, Exatamente. Gabi e outras tantas mulheres. A história de Égile, Marcele, tantas outras. A Marcele também tem um livro, né? Tinha que ser preto, né? Então é um livro bem interessante. Também, quem tiver interessado, eu acho que na página tem as informações de Marcele. Sim, na internet né? também tem, lá no Instagram, aliás. Né? Futuramente também eu terei o meu livro.
Vai ter, ó, já vai escrevendo. Já vai bolando escrever, ideias, pronto, pronto. é isso. Já tô- Escrever sobre. Já tô caminhando. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês, muito pelo papo, foi muito enriquecedor, foi agradável, foi um momento maravilhoso que eu passei com vocês e certamente quem nos acompanhou até aqui também está tão triste quanto eu de encerrar, mas vamos ter que marcar para um outro dia essa continuidade. Muito obrigada. É bom que a gente garante a sopa. É isso. Obrigada, Eu Ashley. que agradeço, meu amor. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês. Estamos encerrando aqui mais um Empoderação. Eu sei que você curtiu, mas eu preciso que você vá lá na página, dê o seu comentário, vá lá. Tá com dúvida? Coloca lá também que as meninas vão acessar. Eu mando pra elas para que elas possam responder. Vamos juntas construir aí uma nova história, potencializando tudo o que veio antes. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.